Outro caso também é da intervenção federal no Rio de Janeiro, né? Gente, estou dando muito duplo twist carpado de rir da intervenção federal, porque estou vendo muita gente falar que agora que colocaram o exército no Rio. Estou lançando um desafio aqui. Quem vai mostrar um soldado a mais que entrou nesse Rio de Janeiro desde que foi declarada a intervenção? Quero que me mostre de onde que saiu esse soldado e com ordem de quem que foi. Porque vocês sabem que a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, já está funcionando no Rio de Janeiro há muito tempo. E é a Garantia da Lei e da Ordem que coloca efetivamente o Exército nas ruas do Rio. Não é intervenção federal. Intervenção federal mexe na gestão da segurança pública, que agora está sob o comando do interventor. Eu quero saber de onde vieram esses soldados a mais que o povo está enxergando. Fora, não sei, da necessidade antidoping que esse país tem. Mas, enfim, vamos para Brasília saber sobre a votação da intervenção federal que vai ser hoje. Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pois é, a Câmara dos Deputados vota daqui a pouco, às 7 horas, a intervenção federal no Rio de Janeiro. Esse governo, a gente sabe, lida com uma popularidade baixíssima. É só pensar que a reforma da Previdência, que é talvez a maior bandeira desse governo, ela está cada dia mais distante. Deputados federais e senadores que compõem a base aliada têm se manifestado contra a mudança nas regras da aposentadoria. Mas nesse caso da intervenção no Rio, devemos registrar um raro momento de tranquilidade para a gestão Temer. A corrente de opiniões entre governistas e mesmo entre a oposição é de que deve acontecer a aprovação sem dificuldades. Dois motivos para isso. O primeiro é o reconhecimento geral de que a situação do Rio de Janeiro é muito grave. E o segundo motivo é de que as pessoas entendem, a população tem entendido no primeiro momento, que a intervenção é positiva. Mas, além desses fatores, a gente não pode desconsiderar um componente muito importante, que é o mecanismo de votação, que é algo que deixa completamente diferentes a reforma da Previdência e a intervenção no Rio. A reforma da Previdência, se ela ocorrer, para ela ocorrer, melhor dizendo, ela é uma modificação na Constituição. Portanto, ela demanda votos favoráveis de 3/5 dos deputados federais e dos senadores em 2 votações. Né? É um contingente muito grande. Já esse decreto do Temer de agora para a intervenção federal no Rio demanda maioria simples dos deputados. E mais que isso, aliás, não é nem só a maioria simples dos deputados que existem, dos 513, não. É a maioria simples dos que participarem da votação. Vamos explicar melhor isso. Para a votação ser aberta hoje, que está marcada para hoje às 7, como eu já falei, tem que estar presentes na casa a metade mais um dos deputados. O número que corresponde a 257 deputados. Então, e aí, para que haja aprovação, metade dessa medida tem que votar a favor. Então, não é um contingente dos maiores assim, por isso, um grande otimismo para aprovação. Então, eu conversei com alguns deputados federais para colher a opinião deles sobre a expectativa dessa votação de hoje. Vocês vão ver agora o que eles têm a dizer sobre isso. Vamos conferir. Vai aprovar com facilidade. Eu não vejo grandes problemas. Logicamente, a gente precisa de quórum, mas nós vamos aprovar. O governo tem que intervir num estado que está sem condições nenhuma de atender aquilo que a população precisa, que é a segurança. Olha, a minha expectativa é de aprovação, até porque é uma matéria que foge um pouco dessa questão de oposição e governo, né? É uma matéria, é uma medida extrema, que foi adotada pelo governo federal, a primeira vez pós-Constituição de 88 que isso ocorre, né? E independente de partidos da base do governo ou de oposição, acho que nós temos que ter responsabilidade com o Brasil e aprovar essa matéria. Eu não sei se ele consegue aprovar hoje, né? Mas ele tem maioria para aprovar, é maioria simples, né? Então, na verdade, eles colocaram o Exército numa fria, né? Numa situação que, se der errado, a culpa vai ser do Exército, e o Temer busca faturar, melhorar os índices dele no Ibope, só isso. Esse otimismo dos deputados ele é reforçado pelo ok que deram hoje 2 conselhos ligados à presidência da República, o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Esses 2 conselhos se reuniram hoje pela manhã e afirmaram que concordam com a intervenção no Rio. Esses 2 conselhos eles não têm poder de punição. Se eles votassem contrários à intervenção, a coisa poderia continuar tramitando da mesma forma. Mas o apoio deles é um indicativo de
suporte político, algo que o governo precisa. Vamos então explicar um pouquinho como é que vai acontecer essa votação de hoje. Ela se inicia com a leitura do relatório sobre que foi elaborado pela deputada federal Laura Carneiro, que é do PMDB do Rio. Essa deputada, só a título de curiosidade agora, ela mesmo sendo do PMDB, ela votou a favor da tramitação da denúncia contra o Temer. Vocês lembram disso, né? Que todos os deputados votaram, se eram favoráveis ou não à continuidade da denúncia contra o Temer. Ela, mesmo sendo do PMDB, votou para que a denúncia continuasse. Isso deu até alguma dor de cabeça para ela, mas enfim, essa é uma outra história. Depois que ela leu o relatório, os deputados vão à votação e aí, como eu disse, essa aprovação acontece por maioria simples. Caso haja aprovação, o texto vai para o Senado. Lá, no Senado, segue um ritual igual ao da Câmara. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, ele vai designar um relator, esse relator vai produzir o texto, esse texto será subido à votação dos senadores. Havendo aprovação da maioria simples, o decreto está aprovado e a intervenção federal no Rio começa a vigorar. E a gente tem uma questão das pessoas dizendo muitas coisas sobre essa intervenção militar federal no Rio de Janeiro, como se o que existe hoje no Rio de Janeiro já fosse essa intervenção federal. O que a gente tem hoje no Rio de Janeiro é o que já existe sem a intervenção, né, Olavo? É a garantia da lei e da ordem que a gente já tem lá há meses. Exato, exato. É importante destacar mesmo o que você falou. Caso esse confirme, e como eu disse agora, a tendência grande é de confirmação, é uma modificação na gestão. Inclusive, até uma notícia de hoje à tarde, é que o secretário de Segurança do Rio, o primeiro nome dele me fugiu agora, eu sei que o sobrenome é Sá, acho que é Roberto Sá. Roberto Sá. Roberto Sá, né? Isso mesmo. Foi confirmada a exoneração dele, ele deixou o cargo, né? Então, assim, o que vai acontecer caso o Rio de Janeiro sofra essa intervenção, a mudança na gestão da segurança pública do Estado, que vai passar a ser feita pelo Exército Nacional. E aí o interventor ele vai ficar a cargo dessa gestão. Na verdade, a intervenção federal ela tem como proposta para a segurança pública acabar com a corrupção ou com o braço do crime organizado dentro da segurança pública, dentro das polícias. É essa proposta que se quer fazer, que pelo povo do Rio de Janeiro, queira Deus que dê certo, mas não foi feita de forma planejada, essa é a verdade. Vamos aguardar, né? Inclusive, até um outro ponto importante, muito polêmico, que apareceu hoje à tarde, que não tinha sido falado até então, é um pedido do Ministério da Defesa, do Exército, para que seja feito no Rio de Janeiro o mandado de busca e apreensão coletivo. O que é isso? A ideia, que até quem explicou isso foi o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, é que quando o Exército, a polícia, enfim, ficou importante fazer uma busca e apreensão, ela não precisa pedir individualmente para uma casa, ela pode pedir para uma rua. Esse mandato valeria para toda a rua. Então, em vez de pedir rua X número Y, pede apenas para a rua X. Essa é uma novidade, o pessoal da esquerda tem reclamado, o PSOL se prontificou quanto a isso, mas essa é uma novidade que apareceu hoje à tarde. A questão é se isso vai começar a valer ou não, porque uma intervenção federal não é suficiente para esse tipo de supressão de garantia de direitos, já que o próprio presidente da República não fez a intervenção federal da forma como ele poderia ter feito para que isso fosse válido, que é por estados de absoluta exceção que estão previstos no inciso 3º do artigo 34 da Constituição, que é aquele tipo de intervenção federal que prescinde até da autorização do Congresso Nacional. Então, ou o presidente da República acha que ele está intervindo numa situação suficientemente grave para que se suspenda todo esse tipo de garantia constitucional, ou não é grave e é do tipo que ele fez aí, que ele mandou para o Congresso. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo para atender a conveniência dele. Enfim, tem que decidir, né? Ou é uma coisa ou é outra. Não, exato, é assim, a gente viu isso na sexta e a gente repete agora. Ninguém sabe até agora, no momento, a real dimensão da intervenção. O próprio governo, como eu falei agora há pouco,
essa questão do mandato de segurança coletiva, que é uma coisa grande, uma coisa significativa, vai aparecer só hoje à tarde, 3 dias depois da divulgação. Então, assim, aí vai ter essa volta para hoje, debates vão acontecer, uma luta do fim do turno de esclarecer até que comece a aparecer a partir de hoje. Vixe, a internet não está colaborando, assim como o pessoal que explica a intervenção. Mas o que acontece é que ficou muito claro pelos comunicados oficiais do Exército, que estão no blog que a gente postou no final de semana, é o seguinte: houve uma decisão do presidente da República de fazer essa intervenção. Oficialmente, juridicamente, é prerrogativa do presidente da República, mas isso costuma ser combinado antes com o interventor. A intervenção ela pode ser em várias áreas, ela pode ser na área financeira, ela pode ser na área jurídica, agora ela foi na área de segurança. Não foi combinado antes, então existiu uma série de demandas que foram feitas pelo Ministério da Defesa, pelo Exército. Vamos ver agora no que vai se desdobrar isso. O que a gente sabe é que está havendo também um desmonte do Ministério da Justiça. A gente tem problemas muito claros com o ministro da Justiça, principalmente na questão da liturgia do cargo, de como ele se comporta com relação a um ministro que deveria ser o maior defensor da nossa Constituição e da democracia, o maior defensor das instituições que operam para garantir que as pessoas cumpram as leis. Tivemos um escândalo recente com o diretor da Polícia Federal, que está sob a autoridade deste ministro da Justiça, e esse ministério está sendo esvaziado para que se crie o Ministério da Segurança Pública. Também é uma movimentação que acontece na esteira dessa intervenção federal. E com isso, existem danos colaterais. Quem são os danos colaterais? Nós, né, Brasil? Que enquanto vocês estão aí no Twitter falando umas coisas que vocês não entendem, que é segurança pública e direito constitucional, nós estamos tomando no lombo, porque é assim que a velha política